Senhor, como sei que estás me protegendo? Mostra os sinais, amor. Preciso desta mensagem de Deus. Há momentos em que a vida parece um território desconhecido. Você caminha, mas cada passo vem acompanhado de uma sensação estranha, como se algo pudesse dar errado a qualquer instante. Você tenta ser forte, mas por dentro existe um medo silencioso, um medo de perder algo, um medo de ser atingida por algo que você não consegue prever, um medo de não estar preparada, um medo profundo do invisível. É nesses dias que surge a pergunta que quase ninguém admite em voz alta: Senhor, como eu sei que o Senhor ainda está me protegendo? Não é falta de fé, é exaustão emocional, é o coração pedindo um sinal porque se sente vulnerável demais. É a alma tentando se segurar em algo concreto enquanto a vida parece rodeada de incertezas. O ser humano teme mais o que não vê do que o que conhece. O invisível assusta. A ausência de sinais mexe com a mente. E quando Deus age silenciosamente, esse silêncio pode ser confundido com abandono. A alma começa a imaginar perigos, criar cenários, reviver traumas antigos. O coração começa a pensar que está caminhando sem cobertura espiritual, exposta, desprotegida, à mercê de forças que você não entende. Mas existe uma verdade que muda tudo. Deus protege você de formas que não são óbvias. A maioria dos seus movimentos não faz barulho. A maior parte da proteção divina acontece em territórios que você jamais viu, nos desvios que você nem percebeu, nos atrasos que impediram algo pior, nas portas fechadas que te tiraram de caminhos perigosos, nas pessoas que se afastaram antes de te ferir mais profundamente, no incômodo interno que evitou uma decisão precipitada, no desconforto que salvou você de algo que parecia oportunidade, mas era armadilha. A proteção de Deus não depende de sinais espetaculares. Ela se revela em detalhes silenciosos. E é justamente por isso que você acha que não está protegida, porque aprendeu a esperar sinais externos enquanto Deus age no interior. A falta de evidência não é falta de proteção. Deus trabalha em bastidores que você não alcança. Ele se antecipa a perigos que você nem imaginaria enfrentar. Ele interrompe situações que você nunca soube que existiram. Ele luta batalhas que você nunca viu. E se o fato de você estar viva agora for prova de que Deus te protegeu inúmeras vezes sem que você percebesse? E se aquilo que você chamou de atraso foi, na verdade, Deus salvando você de algo que estava à frente? E se a pessoa que saiu da sua vida fosse parte da proteção divina que você pediu sem entender o que teria que perder para ser guardada? E se a ausência de sinais for o sinal de que Deus está fazendo tudo e você não precisa fazer nada além de confiar? A pergunta, Deus, o Senhor, ainda está me protegendo? Não revela fraqueza, revela sensibilidade, revela desejo de segurança emocional e espiritual, revela sede de paz, revela que você quer confiar, mas precisa enxergar. E é aqui que começa a mensagem deste vídeo. Aprender a reconhecer a proteção divina que já está acontecendo, mesmo quando os seus olhos ainda não conseguem ver. Deus te protege daquilo que você nem imaginava que poderia acontecer. A maior parte da proteção de Deus não aparece diante dos seus olhos. Ela acontece antes que o perigo se manifeste, antes que a ameaça alcance você, antes mesmo que você perceba que algo poderia ter dado errado. É por isso que tantas pessoas acham que Deus não está fazendo nada, quando na verdade Ele está fazendo exatamente o que mais importa: impedir que situações invisíveis te toquem. Muitos acreditam que proteção divina é quando Deus tira o problema do caminho. Mas, na verdade, o que Ele faz na maior parte do tempo é tirar você do caminho do problema. Ele altera trajetórias, modifica horários, muda encontros, desvia perigos, interrompe ciclos, impede decisões, organiza coincidências que, aos seus olhos, passam despercebidas, mas que espiritualmente foram livramentos precisos. Deus não espera o mal se aproximar para agir. Ele trabalha antes, ele trabalha no invisível. Pense em quantos momentos da sua vida
pareceram simples atrasos, pequenos incômodos ou desvios sem explicação. Aquele dia em que você perdeu a hora e ficou frustrada. Aquele compromisso cancelado que te irritou. Aquele encontro remarcado que você não queria adiar. Nada disso foi acidental. São nessas pequenas quebras de rotina que Deus esconde seus maiores atos de proteção. Você não faz ideia do que estava prestes a acontecer caso a vida tivesse seguido exatamente como você tinha planejado. Há também os pensamentos que mudam de última hora. Aquela sensação de algo não está certo. Aquele desconforto que impede você de insistir em algo que parecia bom demais. Isso não é intuição comum. É intervenção divina. Deus fala primeiro ao emocional para evitar que você entre em territórios que Ele já viu e que você ainda não consegue enxergar. Ele te livra do que teria consumido sua paz, sua saúde emocional, sua estabilidade e até sua vida. Existe ainda o livramento que você nunca soube que recebeu. Situações que nunca chegaram até você porque Deus interceptou antes. Pessoas que tentaram te atingir, mas foram impedidas. Caminhos que teriam destruído sua identidade, mas foram bloqueados. Relacionamentos que teriam te destruído por dentro, mas que Deus encerrou antes que a ferida se tornasse irreversível. O invisível está cheio de atos de Deus que você jamais verá completamente. O mais profundo de tudo isso é que Deus age sem esperar reconhecimento. Ele protege porque ama. Ele não precisa que você veja para agir. Ele não precisa que você agradeça para intervir. A proteção divina não é um espetáculo que Ele faz para provar sua presença. É o cuidado silencioso de um pai que enxerga o que você não vê, que entende o que você não percebe, que sabe o que você não imagina. E se você soubesse tudo o que Deus afastou da sua vida, tudo o que Ele bloqueou, tudo o que Ele segurou antes que te atingisse, você teria mais paz do que medo. Você confiaria mais. Você descansaria mais profundamente. Você entenderia que não está caminhando vulnerável. Está caminhando guardada. Aqueles perigos que você nunca enfrentou são sinais claros de que Deus estava trabalhando bem antes de você pedir. E o fato de você não ter visto nada acontecendo não significa ausência de proteção. Significa que a intervenção divina foi tão eficiente que nem chegou a deixar rastros no seu caminho. E isso nos leva ao próximo ponto. Se Deus age tanto no invisível, como Ele te avisa quando algo está errado, como Deus te adverte através do desconforto, não do trovão. Há momentos em que algo dentro de você começa a inquietar, mesmo quando, à primeira vista, tudo parece normal. Um peso estranho no peito, uma hesitação sem motivo aparente, uma sensação de que não é para ir, não é para aceitar, não é para continuar. Esse desconforto silencioso é um dos modos mais profundos e negligenciados da proteção divina. Deus raramente usa trovões para te alertar sobre algo. Ele prefere usar o sutil. Ele prefere te proteger por dentro antes de te proteger por fora. E é por isso que tantos ignoram esse sinal, porque esperam sinais espetaculares, enquanto Deus fala através de uma perturbação simples, porém precisa. O incômodo interno não é confusão emocional. É discernimento espiritual se manifestando antes da consciência compreender o que está acontecendo. A alma percebe perigos antes que os olhos vejam. O espírito capta riscos antes que a mente consiga traduzir em palavras. Deus te deu sensibilidade para reconhecer aquilo que, racionalmente, você ainda não seria capaz de identificar. Não é medo, não é ansiedade. É Deus acendendo um alarme suave para impedir você de entrar em lugares que não sustentariam sua paz. Você já percebeu que, em certas situações, tudo parecia promissor, mas algo dentro de você não estava em paz. A oportunidade era boa, as pessoas envolvidas pareciam confiáveis. O cenário era favorável, mas uma parte interna simplesmente não conseguia avançar. Esse incômodo é um aviso. É Deus dizendo, não é aqui. Ele sabe o que você não sabe. Ele enxerga intenções que você ainda não percebe. Ele conhece caminhos que terminariam em frustração profunda. Ele acessa informações espirituais, emocionais
e até circunstanciais que você não tem. E por amar você, ele coloca um peso interno como fronteira de proteção. O incômodo também aparece quando você está prestes a repetir um padrão que Deus já tentou te libertar. Você sente resistência ao aceitar algo que antes você aceitaria sem pensar. Você hesita diante de situações que um dia te machucaram. Você percebe sinais vermelhos onde antes só via esperança. Isso não é fragilidade, é crescimento, é proteção, é maturidade espiritual. Deus não quer que você reviva feridas antigas, porque a cura que Ele construiu em você tem valor demais para ser desperdiçada. Outro modo da proteção interna agir é através da ausência de paz. Você até tenta insistir, tenta justificar, tenta prosseguir, mas a alma trava, o corpo pesa, nada flui. Você sente que algo está fora do lugar, como se uma barreira invisível impedisse você de seguir adiante. A ausência de paz não é casualidade, é direção. Paz é uma assinatura divina. Quando ela não está, Deus está dizendo que o caminho não é seguro. Há ainda o desconforto que aparece quando pessoas específicas se aproximam. Nem sempre é possível explicar. Às vezes é alguém que todo mundo elogia, mas você não se sente bem perto. Outras vezes é alguém que parece gentil, mas algo dentro de você desperta em alerta. Não é julgamento, é discernimento. Deus te protege de intenções escondidas. Ele te afasta de alianças que desestabilizariam suas emoções, roubariam sua energia, quebrariam sua confiança ou desviariam seu propósito. O mais poderoso é perceber que esse alarme interno não é aleatório. Ele é coerente, ele se repete, ele ganha intensidade quando você insiste em algo que Deus já está tentando te impedir. Ele se suaviza quando você obedece ao desvio que ele está criando. Deus não grita com você para te proteger, ele sussurra. E quando algo dentro de você perde a paz, esse é o sussurro que salva. Muitas pessoas ignoram esse alerta porque acham que é exagero, insegurança ou paranoia. Mas toda vez que você silencia a própria intuição espiritual, você enfraquece a capacidade de reconhecer o cuidado divino. Esse incômodo não quer te paralisar, ele quer te preservar, ele quer te manter inteira. Ele quer impedir lágrimas que você não precisaria derramar. Ele quer te livrar de consequências que não combinam com o futuro que ele está preparando para você. Deus não protege apenas o corpo, ele protege a alma. E antes que algo externo aconteça, ele mexe dentro de você. Ele te inquieta, ele te interrompe, ele te desconecta emocionalmente de algo que parecia promissor. Ele bloqueia o entusiasmo que você tinha. Ele tira o brilho de uma ideia. Ele impede a impulsividade de se tornar ferida. Ele coloca uma sensação estranha não para te assustar, mas para te orientar. Se você aprender a respeitar esse alarme interno, evitará dores profundas, evitará caminhos confusos, evitará pessoas equivocadas, evitará decisões impulsivas, evitará perdas desnecessárias. E, acima de tudo, perceberá que Deus fala muito mais do que você imaginava. Ele apenas fala primeiro ao coração. E isso nos leva ao próximo movimento divino, quando Deus não apenas te avisa, mas te desvia. E faz isso fechando portas que você acreditava precisar abrir. Por que portas fechadas são frequentemente atos de proteção? Às vezes, você não entende por que algo que parecia tão certo simplesmente não acontece. A oportunidade desaparece, a pessoa muda, a proposta é cancelada, o caminho se fecha sem aviso. E no primeiro momento tudo parece injusto, parece rejeição, parece castigo, parece descaso do céu. Mas nesse silêncio doloroso, Deus está trabalhando em uma camada que você ainda não consegue enxergar. A porta que se fecha pode ser o maior ato de amor que ele já teve com você. A lógica humana interpreta uma porta fechada como perda. A lógica divina interpreta como preservação. Deus enxerga adiante. Ele vê intenções antes que se manifestem. Ele detecta riscos que você não captaria. Ele sabe de conversas que você nunca ouviria.
Ele conhece quedas que você não suportaria. E por isso, Ele desvia o seu caminho não como punição, mas como blindagem. Deus fecha portas não para te limitar, mas para te sustentar em pé. Uma porta fechada nem sempre significa que algo acabou. Muitas vezes, significa que algo pior iria começar. Há relações que você só compreende depois que Deus retira. Há ambientes que só revelam o perigo quando você já não está mais lá. Há caminhos que, se tivessem se aberto, teriam custado sua saúde emocional, sua paz, sua dignidade ou até sua fé. Deus impede destruições silenciosas que você jamais veria a tempo. O mais doloroso é quando a porta que Deus fecha é exatamente aquela que você mais desejava abrir. A que parecia fazer sentido, a que parecia alinhar com seus planos, a que você orou para acontecer. Mas Deus não trabalha apenas com seus desejos, Ele trabalha com sua integridade. Ele não abre portas que acelerariam sua queda. Ele não permite acessos que machucariam aquilo que Ele passou anos restaurando dentro de você. Ele não te entrega algo que exigiria uma força que você ainda não tem. A porta fechada também é um aviso sobre tempo. Há portas que se fecham porque você ainda não está pronta para atravessar. Outras porque o que está do outro lado ainda não está preparado para te receber. Deus vê o que você não vê. Amadurecimento incompleto, intenções confusas, estruturas frágeis, ambientes que não sustentariam sua evolução. Ele sabe que se você entrar no momento errado, algo dentro de você pode quebrar. Deus também fecha portas para te proteger de você mesma. Quando suas emoções estão feridas, você pode correr em direção a qualquer porta aberta, buscando alívio, não direção. O coração machucado confunde fuga com propósito. A ansiedade confunde movimento com progresso. O desespero confunde qualquer vínculo com amor. Então, Deus corta acessos, impede encontros, bloqueia decisões e encerra ciclos que você insistiria por carência e não por consciência. Ele te preserva de escolhas impulsivas, que criariam feridas desnecessárias. A porta fechada é pedagógica. Ela forma maturidade espiritual. Ela ensina você a depender menos do controle e mais da confiança. Ensina você a perceber que proteção não é apenas livramento contra o mal. É livramento contra aquilo que parece bom, mas te desviaria daquilo que é realmente seu. Ela aumenta sua sensibilidade para entender que a vontade de Deus não se move pela força das suas expectativas, mas pela precisão do cuidado dele. O mais impressionante é que Deus raramente explica por que fecha uma porta no exato momento em que o faz. Ele não revela o motivo porque você ainda não entenderia. A revelação chega depois, sempre depois, quando você olha para trás e enxerga claramente: se eu tivesse entrado por aquela porta, eu teria me perdido. Esse é o tipo de proteção que só se compreende com o coração curado. A porta fechada não é o fim da sua história. É apenas o desvio que mantém você viva para chegar ao destino certo. Deus nunca fecha uma porta para te deixar sem saída. Ele fecha uma porta para te direcionar à porta certa, no tempo certo, com a força certa, com o coração certo. E esse movimento sutil de proteção nos leva ao próximo tema. Quando Deus te protege não tirando você de um caminho, mas desacelerando seus passos para evitar algo que você não imaginava enfrentar. Quando Deus te acalma para te salvar de algo que você não vê. Há momentos em que a vida parece travar, nada avança, nada flui, as respostas não chegam, as oportunidades não se concretizam, os planos emperram no meio do caminho e você começa a acreditar que está sendo deixada para trás, que Deus esqueceu de você, que algo está errado com sua fé, sua força ou seu destino. Mas, no silêncio desse atraso, existe uma proteção muito maior do que você imagina. O atraso é um escudo, um desvio invisível, uma barreira que Deus coloca entre você e algo que poderia te ferir. Atrasos são cercas espirituais levantadas não para te frustrar, mas para te preservar. Quando Deus te impede de ir rápido, é porque algo à frente está se movendo de um jeito que você ainda não percebeu. Ele te segura para evitar colisões que destruiriam sua paz, sua clareza
ou até sua estrutura emocional. A pressa humana interpreta demora como punição. A sabedoria divina interpreta como livramento. Deus enxerga curvas que você ainda não fez. Ele detecta tempestades que você não viu se formando. Ele percebe intenções antes que elas se manifestem. Ele conhece caminhos que parecem seguros, mas que terminam em queda. Por isso ele desacelera seus passos, adia encontros, posterga decisões e impede movimentos que naquele momento te colocariam em vulnerabilidade. Existem atrasos que salvam vidas emocionais. Aquele relacionamento que demorou a começar e quando você olha hoje, entende que teria sido destrutivo. O emprego que não saiu no tempo que você queria e meses depois, você percebe que a empresa entrou em crise. O plano que travou e que, se tivesse acontecido, teria te custado saúde mental. A viagem cancelada que te poupou de riscos que você nunca saberá. Deus age em camadas que você só compreende quando o perigo já passou. O atraso também é um processo de alinhamento interno. Há momentos em que você quer avançar, mas seu coração não está pronto. Você está cansada, ferida, ansiosa ou distraída demais para perceber a direção certa. Se Deus permitisse velocidade, você correria na direção errada. Então, Ele te segura não para te punir, mas para ajustar sua sensibilidade espiritual. Ele trabalha na tua visão antes de trabalhar no teu caminho. Ele fortalece sua paz antes de ajustar suas circunstâncias. A demora é também uma forma de Deus te proteger de decisões precipitadas. Quando estamos machucados, confusos ou com medo, tomamos decisões para aliviar dor, não para construir futuro. O atraso é um filtro. Ele impede escolhas motivadas por ansiedade, impede conexões baseadas em carência, impede movimentos impulsivos que criariam consequências longas para uma dor curta. O tempo de Deus nunca é acidental. Quando Ele desacelera, Ele está preparando dois lados, o que está ao redor e o que está dentro de você. Ele ajusta circunstâncias, remove perigos, abre caminhos melhores, fortalece áreas internas e só então diz: agora sim, avance. Esse atraso que hoje te incomoda é exatamente o tempo necessário para garantir que, quando você chegar, você não desabe. O atraso é proteção, porque evita que você chegue em lugares que ainda não te suportariam. Evita que você receba coisas que não saberia manter. Evita que você carregue responsabilidades antes de ter estrutura. Evita que você confunda oportunidade com armadilha. Deus te segura porque Ele te conhece profundamente. Ele sabe o peso que você aguenta, o ritmo que você suporta e a velocidade que não te destrói. E quando o tempo certo chega, tudo muda de forma tão clara que você percebe: agora entendo por que Deus me segurou. O atraso nunca foi perda. Foi apenas Deus te posicionando no momento em que a bênção não seria um risco, mas uma conquista segura. E esse movimento de proteção no atraso nos leva ao próximo tema. Quando Deus não apenas segura seus passos, mas substitui pessoas ao seu redor para te preservar de caminhos que você não percebeu como perigosos. As pessoas que partem muitas vezes fazem parte do plano de proteção de Deus. Há pessoas cuja saída dói, machuca, confunde e deixa perguntas que parecem sem resposta. Você tenta entender o motivo, procura falhas em si mesma, revisita conversas, revive memórias e tenta costurar uma lógica que explique por que alguém simplesmente se afastou, mudou, esfriou ou desapareceu da sua vida. A sensação é de perda, de rejeição, de abandono. Mas espiritualmente muitas dessas saídas não são perda, são proteção. Existem afastamentos que são cirúrgicos. Deus remove pessoas silenciosamente porque Ele vê intenções que você não vê. Ele percebe conversas que você nunca ouviria. Ele enxerga escolhas que ainda não se manifestaram. Ele conhece sombras que você só descobriria tarde demais. E para te preservar de dores profundas, Ele antecipa o corte. Ele tira antes que machuque mais. Ele encerra antes que destrua. A proteção divina se manifesta na subtração. É o cenário menos compreendido,
porque o coração humano está programado para interpretar presença como cuidado e ausência como abandono. Mas Deus trabalha ao contrário dessa lógica. Ele sabe que existem vínculos que drenam sua força, desgastam sua paz e fragilizam sua fé. Deus te protege tirando pessoas que te levariam a escolhas perigosas, sentimentos destrutivos ou caminhos que desviariam seu propósito. Alguns afastamentos acontecem porque aquela pessoa seria um obstáculo para a cura que Deus quer fazer em você. Outras saídas acontecem porque a influência seria tóxica demais no estado emocional em que você está. Existem relações que impedem sua restauração interna. Deus corta porque sabe que com elas perto, você não teria coragem de recomeçar, nem clareza para discernir a própria voz. Ele remove para devolver sua identidade. Há pessoas que Deus afasta porque a presença delas te mantém presa a versões antigas de si mesma. Pessoas que reforçam seus medos, alimentam suas inseguranças ou tiram sua visão espiritual. Deus sabe que, para te conduzir a um novo capítulo, algumas páginas precisam ser fechadas, não por vingança, mas por proteção do enredo maior da sua vida. A saída de alguém também pode ser proteção contra traições que você ainda não percebeu. Deus interrompe alianças antes que a decepção destrua sua estrutura emocional. Ele corta vínculos antes que segredos sejam usados contra você. Ele encerra afinidades que tinham aparência de cuidado, mas intenção de controle. Nada disso você veria a tempo. Ele vê. Outra forma de proteção é quando duas pessoas estão caminhando em direções espirituais diferentes. Não porque uma é boa e a outra é ruim, mas porque seus destinos deixam de ser compatíveis. Deus protege seu crescimento te afastando de ambientes onde sua alma encolheria. Ele protege seu propósito afastando influências que diminuiriam sua fé, seu valor ou sua visão. E há as saídas mais dolorosas, aquelas que parecem injustas, repentinas ou contraditórias. Mas ao longo do tempo, você vai percebendo pequenos sinais de que aquele vínculo não sustentaria a próxima fase da sua vida. Deus não tira para te punir. Ele tira porque sabe o que está por vir. Ele sabe o que te faria cair, o que drenaria sua força, o que impediria sua evolução espiritual. A remoção foi livramento. A subtração divina também prepara espaço. Deus tira gente para abrir lugar para quem vai honrar, cuidar, levantar, apoiar, construir e caminhar com você na direção certa. Ele limpa o campo antes de plantar o novo. Ele fecha portas de relacionamento para proteger a porta do propósito. Ele remove ruídos antes de revelar a mensagem. A proteção de Deus nem sempre é visível. Ela se revela no tempo. Lá na frente, quando você olha para trás e entende: se aquela pessoa tivesse ficado, eu não teria suportado o que veio depois. Ou, eu não seria quem sou hoje se Deus não tivesse me tirado daquela influência. Quando Deus remove, Ele está te guardando. E quando Ele guarda, nada é por acaso. E é justamente essa proteção estratégica que nos leva ao próximo tema. Quando Deus protege você, não apenas de pessoas ou circunstâncias externas, mas também de você mesma, das decisões tomadas no auge da dor. Como Deus te protege de você mesmo. Há momentos em que o maior perigo não está nas circunstâncias ao redor, nem nas pessoas que se aproximam ou se afastam. O maior risco está dentro de você. Está na pressa que nasce da dor, nas decisões impulsivas que tentam aliviar um sofrimento imediato, nos caminhos escolhidos para escapar de um vazio momentâneo. E é exatamente nesses instantes que Deus intervém com uma força invisível, firme e silenciosa, dizendo ao seu coração: agora não. Esse não agora não é rejeição, não é desaprovação, não é falta de amor, é proteção. É Deus segurando suas mãos antes que você aperte botões emocionais que trariam consequências pesadas. É Ele te impedindo de agir sob efeito de feridas que distorcem sua percepção. Quando a alma está machucada, ela não enxerga com clareza. Ela interpreta urgência como direção, carência como conexão, fuga como solução.
E Deus sabe que decisões tomadas no auge da dor podem te aprisionar por anos. O Not Now divino te protege do impulso de buscar respostas rápidas. Evita que você entre em relacionamentos apenas para preencher um buraco emocional. Impede que você aceite migalhas porque o medo da solidão fala mais alto que sua dignidade. Segura você antes que entregue sua paz a quem não tem estrutura para sustentá-la. É proteção contra a tendência humana de trocar o que é certo pelo que é imediato. Muitas vezes, o coração ferido confunde movimento com cura. Você acredita que precisa agir, decidir, mudar, correr, resolver. A dor cria a ilusão de urgência. Mas a cura de Deus funciona em outro tempo. Ela nunca nasce depressa, ela nasce de lucidez. Por isso ele te impede de avançar quando sua visão está nublada, quando suas emoções estão hiperativas, quando o medo está guiando seus passos em vez da revelação. Há decisões que você estava pronta para tomar e que teriam fechado portas importantes. Há escolhas emocionais que teriam te colocado em ciclos repetitivos de sofrimento. Há caminhos que pareciam libertação, mas que teriam ampliado suas feridas. E, porque Deus vê além do que você sente, Ele te para. Ele bloqueia acessos. Ele fecha opções. Ele desorganiza planos que você montou sozinha. Ele cria resistência interna onde você esperava facilidade. Essa barreira invisível é proteção. Você já percebeu como algumas coisas simplesmente não fluem quando você está emocionalmente frágil? O convite não vem. A oportunidade não abre. A pessoa não responde. O encaixe não acontece. O clima não favorece. A sensação é de frustração, mas, espiritualmente, é blindagem. Deus está te guardando de mover o que não está pronto, porque mover antes da hora criaria danos que você não vê agora. E existe uma camada ainda mais profunda dessa proteção. Deus te segura para que você não se torne refém de decisões feitas com base no medo. O medo contamina a escolha. Ele reduz sua percepção de valor, distorce sua identidade, faz você negociar quem é para manter o que te destrói. Deus protege você de se encolher. Ele te impede de voltar para lugares onde você já sofreu demais. Ele interrompe ciclos que você normalizou porque estava emocionalmente cansada demais para romper. O Not Now de Deus também é pedagógico. Ele cria espaço para que você recupere sua clareza antes de assumir compromissos, para que sua fé se estabilize antes de enfrentar desafios maiores, para que seu coração cicatrize antes de abrir novas portas. Você não está sendo atrasada, está sendo preparada. Deus está reconstruindo suas bases internas para que suas escolhas futuras nasçam de força e não de fragilidade. E há um ponto crucial. Deus não te impede de avançar para te punir. Ele te impede porque te ama. Ele sabe o peso que você aguenta e o que te quebraria. Ele sabe quando você está decidindo com maturidade e quando está decidindo com ferida. Ele sabe quando seu silêncio é discernimento e quando seu silêncio é dor. Ele sabe quando você precisa ir e quando você precisa ser segurada. Por isso, a proteção divina muitas vezes parece atraso, mas é livramento. Parece bloqueio, mas é cuidado. Parece silêncio, mas é intervenção. Antes de Deus permitir que você avance, Ele garante que você esteja inteira o suficiente para não se perder no caminho. Ele te prepara antes de te expor. Ele te fortalece antes de te enviar. Ele te protege de si mesma para que seu futuro não seja construído sobre impulsos, mas sobre sabedoria. E essa obra silenciosa de Deus dentro de você nos leva ao próximo tema, o sinal mais surpreendente de proteção divina. A paz repentina que surge sem explicação, mesmo quando nada ao redor mudou. Quando a calma surge do nada, não é psicológica, é proteção. Há momentos em que você está tentando sobreviver ao próprio caos interno. A mente acelerada, o coração inquieto, o corpo em tensão constante. Tudo ao redor parece pesado, urgente, confuso. E então, de repente, sem aviso, sem lógica e sem explicação,
um silêncio cai dentro de você. Uma calma inesperada, uma respiração mais profunda, uma leveza que não combina com o que está acontecendo ao redor. É como se alguém tivesse colocado a mão sobre o seu peito e dito: descansa. Essa paz repentina não é emocional, não é psicológica, não é fruto de força humana, é proteção divina. Deus não protege apenas afastando perigos externos, Ele protege estabilizando tempestades internas. Quando o coração está prestes a transbordar, quando a ansiedade está prestes a dominar, quando a dor está prestes a engolir sua clareza, Deus derrama paz como escudo. Essa paz não remove o problema, mas remove o colapso. Ela neutraliza o pânico antes que ele te paralise. Ela te devolve o equilíbrio antes que sua mente crie cenários destrutivos. A paz repentina é o modo de Deus impedir que sua alma entre em colapso emocional. Essa calma inesperada é o sinal mais subestimado da presença de Deus. Você não pediu, você não planejou, você não forçou, ela simplesmente surgiu. E é justamente isso que a torna tão sobrenatural. Ela aparece quando a lógica diria que você deveria estar desesperada, quando suas circunstâncias não oferecem segurança, quando nada justifica tranquilidade. A paz divina não depende do ambiente. Ela nasce de uma intervenção silenciosa do Espírito que diz ao seu coração: eu estou aqui. É assim que Deus protege você da destruição interna. Ele te impede de interpretar a vida pelo filtro do medo. Te impede de tomar decisões movidas pela ansiedade. Te impede de acreditar em mentiras que a dor cria. Ele coloca paz para clarear sua percepção, acalmar sua respiração, organizar seus pensamentos e reduzir a intensidade emocional que te levaria a escolhas impulsivas. A paz é o freio espiritual que te impede de perder o controle. Essa paz também é uma mensagem. É Deus dizendo que a situação não é maior que você, que a dor não te define, que o medo não é o seu guia, que você não está sozinha. Em muitos momentos, Deus não muda a circunstância primeiro. Ele muda você. Ele protege seu interior antes de proteger seu exterior. A paz repentina é uma blindagem emocional, um escudo que impede que você desmorone antes da vitória chegar. E existe um detalhe profundo. Essa paz não é ausência de dor, é presença de Deus. Ela não nega o sofrimento, mas impede que ele te devore. É a prova silenciosa de que o céu está trabalhando nos bastidores. É a confirmação de que Deus está segurando as pontas que você não consegue ver. É o reforço espiritual que ele envia quando sabe que suas forças humanas estão no limite. A paz repentina também é treinamento. Deus te ensina a reconhecê-la, a confiar nela, a entender que ela não é acidental. Ela é um lembrete constante de que você não está entregue ao caos, de que existe uma ordem invisível atuando ao seu favor, de que mesmo quando tudo parece incerto, existe uma direção sendo construída. E quando essa paz aparece, é sinal de que Deus está te preparando para o próximo movimento. A calmaria é a respiração antes de uma nova fase. É a força que antecede a revelação. É o realinhamento interno que te permitirá reconhecer o próximo passo quando ele surgir. Quando a paz chega sem explicação, é Deus reposicionando sua alma para enxergar o que vem adiante. E justamente por isso, essa paz nos conduz ao próximo tema. A maneira extraordinária como Deus rearranja silenciosamente seu caminho, movendo circunstâncias, portas e oportunidades sem que você perceba, até que tudo faça sentido. Como Deus age nas circunstâncias sem que você perceba. Há momentos em que você olha para a sua vida e tudo parece fora do lugar. Planos travam, oportunidades evaporam, caminhos que pareciam certos se tornam confusos. Pessoas mudam, situações se desfazem sem explicação. E enquanto você tenta entender o que está acontecendo, Deus está reorganizando tudo nos bastidores. Ele está movendo peças, ajustando tempos, redirecionando passos, alinhando encontros e desviando você de perigos que ainda não apareceram. A proteção divina nem sempre acontece na forma de uma barreira.
Muitas vezes, ela se manifesta como rearranjo. Deus trabalha como um estrategista invisível. Ele antecipa o que você não vê. Ele coloca pessoas no seu caminho no momento exato em que você precisará delas. Ele retira pessoas quando a presença delas se tornaria um peso. Ele fecha portas que te levariam para lugares onde sua alma não sobreviveria. Ele abre portas que você não teria coragem de tocar. Ele altera trajetórias discretamente, mudando detalhes que parecem pequenos, mas que transformam destinos inteiros. Esse rearranjo acontece de maneira tão silenciosa que você só percebe quando olha para trás. Você se lembra de um atraso que mudou o curso daquele dia, de uma ligação que não aconteceu, de um convite inesperado, de um encontro aparentemente casual, de um desvio no trânsito, de uma perda que abriu espaço para algo maior, de uma porta que, na época, te frustrou, mas que hoje você reconhece como livramento. Nada disso foi acaso. Foi Deus arrumando o caminho enquanto você caminhava. A proteção divina age em camadas. A primeira camada são as circunstâncias que mudam de forma visível. A segunda são os pequenos detalhes que você nem percebe, mas que evitam danos. A terceira é o alinhamento interno que Deus produz dentro de você para que, quando a nova fase chegar, você tenha estrutura emocional e espiritual para recebê-la. Deus não apenas rearranja o caminho, Ele rearranja você para o caminho certo. Esse movimento silencioso de Deus também protege você do peso de tentar controlar tudo. Enquanto sua mente tenta prever riscos, calcular cenários, antecipar resultados e resolver problemas, Deus está agindo em dimensões que estão fora do seu alcance. Ele ajusta o que você não pode negociar. Ele move o que você não pode tocar. Ele organiza o que você não pode ver. O rearranjo divino é uma libertação do controle que te desgasta. E há algo ainda mais profundo. Deus rearranja caminhos para garantir que você não tome um desvio que te afastaria do propósito. Às vezes, uma oportunidade perfeita surge e desaparece de forma abrupta. Às vezes, uma conversa crucial não acontece. Às vezes, um relacionamento que parecia promissor muda de rumo. Você interpreta como perda, mas, espiritualmente, é proteção estratégica. O que parecia ideal teria te quebrado. O que parecia coincidência foi intervenção. Esse realinhamento também pode ser percebido quando algo que você desejava muito deixa de fazer sentido. Deus muda seu coração antes de mudar a direção. Ele planta um incômodo onde antes havia entusiasmo. Ele remove a paz onde antes havia expectativa. Ele te faz enxergar com clareza o que antes você ignorava. O rearranjo não acontece só fora, acontece dentro. E existe ainda a proteção que acontece através do tempo. Deus atrasa, adianta, acelera ou pausa eventos para que tudo se encaixe na ordem correta. Se você chegasse cedo demais, você não estaria pronta. Se chegasse tarde demais, a oportunidade teria passado. Deus te posiciona no tempo exato para que sua chegada e o destino se encontrem no mesmo segundo. Quando você sente que a vida está bagunçada, é porque Deus está reorganizando. Ele desmonta antes de montar. Ele remove antes de preencher. Ele confunde antes de clarear. Ele muda tudo ao redor antes de mudar você. A proteção divina se revela no caos que prepara a ordem. E é esse movimento perfeito, invisível e inteligente que abre espaço para a próxima verdade espiritual. Às vezes, Deus não te protege apenas mudando o caminho. Ele te protege mudando você, fortalecendo seu interior para enfrentar o que ainda virá. Quando Deus te protege fortalecendo e não removendo o problema, há situações que Deus não remove. Há tempestades que Ele não dissipa imediatamente. Há momentos em que você pede livramento e, em vez disso, recebe fôlego. Pede solução e recebe calma. Pede mudança e recebe resistência interna. Isso não é ausência de resposta, é proteção. Deus nem sempre tira o obstáculo da sua frente. Muitas vezes, Ele fortalece você para que o obstáculo não destrua o que existe dentro de você. A proteção divina não é apenas externa, ela é estrutural.
Ela atua naquilo que sustenta sua alma. Quando Deus sabe que você terá de atravessar algo, Ele começa pela fundação, seu coração. Ele te devolve força antes de te devolver vitória. Ele cura raízes antes de transformar frutos. Ele faz a sua alma crescer por dentro para que, quando a batalha vier, você não seja derrubada pela primeira rajada de vento. Existe um momento espiritual muito particular em que você percebe essa proteção interna. É quando você sente que não tem mais forças, mas de forma inesperada, você continua. A porta não abriu, mas você está firme. O problema não mudou, mas sua mente mudou. A tempestade está lá fora, mas você não está mais sendo arrastada por ela. Essa força que aparece no meio da fraqueza não é psicológica. É Deus te sustentando. A força que Deus devolve não é barulhenta. Ela não chega com explosões emocionais. Ela se manifesta como estabilidade, como lucidez, como capacidade de respirar fundo no meio de algo que antes te desmontava, como coragem para dar mais um passo quando tudo pede para parar, como discernimento para não voltar ao que te feriu, como maturidade para não responder a gatilhos antigos. É uma força silenciosa, mas inabalável. E há uma razão profunda para Deus agir assim. Se Ele removesse tudo o que te desafia, você nunca descobriria quem pode se tornar. Sua fé seria frágil, sua identidade seria instável, sua maturidade emocional não se tornaria sólida. A força interna que Deus devolve é a base para que você viva não apenas o momento atual, mas tudo o que ainda está por vir. Ele está te preparando para capítulos que exigirão mais do que sensação de segurança. Exigirão estrutura. A proteção de Deus, quando vem como força, é um treinamento. Ele te ensina a respirar em meio ao caos, a discernir em meio ao barulho, a perseverar quando o cenário não favorece, a confiar quando seus sentimentos oscilam. Ele te protege das próprias reações que poderiam te destruir, a raiva que criaria rupturas, o medo que te faria desistir, a carência que te colocaria em armadilhas, a ansiedade que te faria correr para a direção errada. Deus trabalha no seu interior para blindar você de si mesma. E existe algo mais profundo. A força que Deus te dá transforma a dor em combustível espiritual. Ela cria em você a capacidade de atravessar o que antes te paralisava. A mesma situação que te quebraria anos atrás, agora só te amadurece. A palavra que antes te tiraria o chão, agora não altera sua paz. A espera que antes parecia castigo, agora é preparação. Isso é proteção. Ele está te tornando resistente, não endurecida, forte, não insensível, sábia, não desconfiada. Essa força interna também reorganiza sua percepção. Problemas não desaparecem, mas perdem o poder de definir sua história. A dor não some, mas perde o poder de te comandar. A dúvida não cala, mas deixa de ser sua conselheira. O medo não acaba, mas deixa de ter a última palavra. Deus te protege te dando autonomia emocional sobre aquilo que antes te dominava. E há um sinal claro dessa proteção interior. Você começa a enxergar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Isso é maturidade espiritual. Isso é estabilidade emocional. Isso é Deus te preparando para receber o que Ele está prestes a revelar. E essa revelação nos leva ao próximo tema, o momento em que Deus finalmente mostra o que estava fazendo. O instante em que tudo se conecta e os sinais da proteção divina se tornam visíveis. Quando Deus finalmente te mostra o que Ele tem feito o tempo todo. Há um momento na jornada espiritual em que tudo, de repente, começa a fazer sentido. Você não sabe exatamente quando isso acontece, nem como, mas percebe que algo dentro de você se alinha. É como se uma cortina invisível fosse puxada e a luz revelasse detalhes que você nunca tinha notado. Situações antigas que antes pareciam injustas, agora se mostram necessárias. Atrasos ganham lógica. Portas fechadas revelam propósito. Pessoas que saíram da sua vida deixam de ser ferida e se tornam livramento. Esse é o momento da revelação.
o instante em que Deus te permite enxergar fragmentos da proteção que Ele vinha construindo sem que você percebesse. A revelação não chega como espetáculo, ela chega como clareza, um pensamento que surge com precisão, um entendimento que se instala de forma suave, mas profunda, uma ordem interna que substitui a confusão. É Deus alinhando peças que você tentou encaixar por conta própria. Ele te mostra que nada foi acidental, nada foi desperdício, nada foi perda real. Tudo levava a um lugar de reconstrução. Esse é o momento em que você enxerga livramentos que nunca reconheceu. Você se lembra do emprego que não deu certo e percebe que teria te aprisionado. Recorda situações que pareciam derrota, mas que, vistas de longe, impediram tragédias emocionais. Rememora relacionamentos que desmoronaram e entende que, se tivesse ficado ali, teria perdido sua essência. A revelação mostra que Deus não estava em silêncio, Ele estava em ação. Esse momento também revela como Deus trabalhou dentro de você. Você percebe que amadureceu, que desenvolveu força, que ganhou discernimento, que agora enxerga com mais precisão o que antes te enganava. Situações que antes te desestabilizavam agora te encontram firme. Pessoas que antes te manipulavam agora não têm mais acesso ao seu coração. Decisões que antes nasciam do medo agora nascem da convicção. Deus não mudou apenas o caminho, Ele mudou você para o caminho certo. A revelação divina também expõe a coerência do tempo de Deus. Você começa a perceber por que Ele te segurou naquele momento, por que adiou aquela resposta, por que bloqueou aquela porta, por que acelerou outra, por que te tirou de lugares que você acreditava ser essenciais para a sua história. Cada movimento que parecia aleatório agora ganha profundidade espiritual. Deus não improvisa, Ele orquestra. O mais profundo desse momento é que você enxerga não apenas o que Deus fez, mas quem Ele é. Você percebe que Ele nunca abandonou sua história. Ele esteve presente em cada detalhe. Ele te protegeu de quedas que você não viu chegando. Ele reorganizou sua vida antes que você pedisse. Ele sustentou sua mente quando suas emoções tentavam te derrubar. Ele te moveu quando você empacou. Ele te segurou quando você tentou correr para lugares que te machucariam. A revelação mostra que você nunca caminhou sozinha. E quando essa revelação chega, algo dentro de você se acalma. O medo perde o domínio, a ansiedade perde força, a dúvida perde voz, a dor perde autoridade. A percepção de que Deus estava presente o tempo todo devolve ao coração uma confiança que não nasce de explicações, mas de experiência. A fé amadurece, o espírito se reorganiza, a alma volta ao seu eixo. Esse momento não elimina todos os desafios, mas ele devolve propósito ao caminho. Você volta a enxergar direção. Você compreende que sua história está sendo escrita com precisão e cuidado. E essa clareza abre espaço para a próxima fase, a oração de proteção, discernimento e alinhamento. A oração que sela tudo o que Deus revelou e fortalece tudo o que Ele construiu dentro de você. Uma oração profunda por proteção divina e discernimento espiritual. Senhor, eu entro diante de Ti com tudo o que sou e tudo o que ainda não consigo ser. Trago minhas dúvidas, meus medos, minhas expectativas e a parte de mim que tenta entender o que só o Teu Espírito pode revelar. Eu me coloco diante da Tua presença porque preciso da Tua proteção, não apenas para o que está ao meu redor, mas principalmente para o que acontece dentro de mim. Guarda meu coração de tudo aquilo que tenta me ferir em silêncio. Protege minha mente dos pensamentos que me afastam da paz. Livra-me das conclusões precipitadas, das decisões que nascem da minha dor e das interpretações distorcidas que a ansiedade cria. Que o Teu Espírito seja o filtro entre o que eu sinto e o que é verdade. Senhor, coloca a Tua mão sobre os caminhos que eu ainda não vejo. Fecha as portas que me levariam para longe do propósito. Interrompe os passos que me desviariam da Tua vontade. Afasta de mim pessoas, situações e influências que drenam minha energia e enfraquecem minha fé. Senhor, derrama sobre mim a paz que desarma tempestades internas,
a paz que não depende do que está acontecendo ao redor, mas do que tu estás fazendo dentro de mim. A paz que estabiliza a mente, acalma o coração e realinha a alma. A paz que guarda meus pensamentos e impede que o medo governe minhas decisões. Protege-me, Pai, daquilo que eu desejo, mas que poderia me destruir. Protege-me dos atalhos que parecem solução, mas que me afastariam de Ti. Protege-me das carências que tornam meu discernimento frágil. Protege-me da pressa que nasce do desespero. Protege-me de mim mesma quando eu perco a lucidez e fortalece o que é Teu dentro de mim. Aumenta minha coragem para enfrentar o que ainda não mudou. Aumenta minha fé para atravessar o que eu não compreendo. Aumenta minha visão para enxergar além do imediato. Aumenta minha confiança para não retroceder aos lugares que me feriram. Faz crescer dentro de mim a estrutura espiritual que sustentará o que Tu estás construindo na minha história. Senhor, que Tua presença seja meu escudo, que Tua paz seja minha fortaleza, que Tua voz seja minha direção, que Teu amor seja meu abrigo seguro. Guarda meus dias, meus passos, minhas escolhas e meus relacionamentos. Que cada movimento da minha vida seja acompanhado pela Tua proteção invisível. Eu Te entrego meu futuro, porque sei que minhas mãos são frágeis demais para carregá-lo, mas as Tuas mãos são fortes, sábias e fiéis, e é nelas que eu descanso agora. Amém. E essa oração abre caminho para o encerramento final, onde Deus sela a proteção derramada e confirma que seus olhos continuam sobre você. Uma bênção de segurança, clareza e passos cautelosos. Que o Deus que vê no secreto ilumine agora cada sombra do seu caminho. Que Ele alcance as áreas onde sua visão ainda é curta, onde suas emoções ainda oscilam, onde seus medos ainda levantam muralhas. Que Ele toque o território invisível da sua alma e estabeleça ali um ambiente de paz permanente. Que essa paz não seja visita, mas morada. Que ela não seja sensação passageira, mas fundamento sólido. Que o Senhor coloque um círculo de proteção ao redor da sua vida. Uma proteção que age antes do perigo, que interrompe ataques antes que você os perceba, que desfaz ciladas antes que elas se tornem armadilhas. Que cada passo seu seja acompanhado pelo discernimento que o Espírito Santo concede. Que sua sensibilidade espiritual seja ampliada, elevada, fortalecida, até que você consiga reconhecer a mão de Deus mesmo nos detalhes mais discretos. Que o medo que tentava roubar sua clareza seja desarmado. Que a ansiedade que ocupava seu peito seja dissolvida. Que os ruídos internos que abafavam a voz de Deus sejam silenciados. Que toda confusão, dúvida ou inquietação seja substituída por direção, confiança e uma segurança que não depende de circunstâncias, mas da presença contínua do Senhor ao seu lado. Que o Deus que protege enquanto você dorme e vigia enquanto você vive, alinhe o seu caminho a cada novo amanhecer. Que Ele afaste pessoas que não conseguem caminhar com você em verdade, sinceridade e propósito. Que Ele atraia para a sua jornada aqueles que acrescentam, fortalecem e edificam. Que nenhum laço emocional, espiritual ou circunstancial que não venha de Deus tenha poder sobre sua mente ou seu coração. Que seus passos sejam guardados não apenas do mal visível, mas também do mal que se esconde nas intenções, nas escolhas apressadas, nas seduções emocionais, nas distrações e nos desvios que tentam te afastar da sua essência. Que você caminhe com firmeza, mesmo quando não entende tudo. Que você avance com coragem, mesmo quando o terreno parece estreito. Que você permaneça em paz, mesmo quando o mundo tenta te puxar para o caos. Que o Espírito Santo seja o vento que afasta o que não é para ficar, a luz que revela o que você precisa enxergar e a voz que sussurra a direção quando você não sabe para onde ir. Que Ele te lembre a cada dia que Deus não te abandona, não te solta, não te perde e não te esquece. Que Ele te convença do amor que te sustenta nos dias bons e te carrega nos dias difíceis. Que a bênção do Deus que protege, do Cristo que salva e do Espírito que guia seja derramada sobre sua vida agora. Que ela permaneça, que ela cresça, que ela envolva tudo o que você é e tudo o que ainda será. E que,
ao final de cada dia, você consiga olhar para trás e reconhecer com clareza: eu não caminhei sozinha. Deus esteve comigo o tempo todo. Que nenhuma armadilha emocional, espiritual ou circunstancial tenha acesso ao meu coração. Guarda-me onde eu não sei me guardar. Ensina-me a discernir a tua voz no meio de todos os ruídos que tentam me confundir. Dá-me sensibilidade para perceber quando tu estás me guiando, mesmo quando o caminho parece estreito. Dá-me sabedoria para reconhecer o teu movimento antes que meus medos tentem interpretá-lo. Aumenta minha clareza para compreender que o teu silêncio não é ausência, mas proteção.